Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos hoje nessa manhã, Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por esses 62 dias de leitura, Senhor Deus, de todo o Taná e também de leitura de toda a Brit Hadashah, em que nós podemos estar compartilhando da tua palavra, das tuas verdades para nós, Deus, das verdades do teu reino. Obrigado, Senhor, te damos graças. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigado por cada desafio, obrigado por cada ensinamento, obrigado pela verdade da tua palavra, que é imutável, que é indestrutível, Deus, que é poderosa, Senhor, para desfazer fortalezas, Senhor Deus, em nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado, Pai, por cada um desses filhos e filhas do Senhor, meu Deus, que estão juntos, conectados, Deus, nesse mesmo propósito. Estamos unidos, Senhor Deus, sentados à mesa do Senhor, Deus, como filhos e filhas, comendo, Senhor, do banquete da tua palavra. Te louvamos por isso, te agradecemos, te exaltamos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nesse último dia, Senhor, desse desafio, nós te agradecemos desde já por esse tempo, Pai, com a expectativa de que viveremos para sempre contigo, Senhor. Que essas promessas que vemos aqui, Deus, de Apocalipse, que ainda faltam se cumprir, elas se cumprirão. E nós viveremos para sempre com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vocês estão ouvindo certinho, né? Amém. Glória a Deus. Então eu vou... Não vai dar certo para aqui. Vamos lá. Nós temos 6 capítulos aí, não vai ter como todos leem, né? Ontem à tarde eu fui fazer um sepultamento de uma irmã da igreja que faleceu, e de manhã o Senhor tinha me dado esse texto aqui para esse sepultamento, né? E essa esperança, né, que a gente tem uma serva do Senhor ali, né, uma senhora, intercessora, mulher de oração, e o sentimento, né, de certeza de que essas promessas finais aqui, elas se cumprirão. E o texto aqui diz assim, que eu li ontem lá, e que nós tínhamos lido ontem aqui, e que eu li ontem lá no funeral. A seguir, ouvi uma voz do céu dizendo, Apocalipse 14, 13, escreva, quão felizes são os mortos que expiram unidos ao Senhor de agora em diante. Felizes, né? Aqueles que morrem no Senhor. Eles poderão descansar de suas lutas. Olha que promessa forte, né? Porque suas realizações os acompanharão. Né? Então, aqueles que descansam no Senhor, eles de fato descansam, né? A morte é um descanso, mas ela tem uma promessa também de que as suas realizações acompanham eles, as suas obras acompanham eles. E a promessa de ressurreição, que nós vemos tão claramente aqui em Apocalipse, né? Então, o Apocalipse, ele termina com essa promessa, né? A promessa de vida eterna que nós temos em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vou pedir para Eliud ler aí o capítulo 17. Depois, aí, o Amarildo lê o 18. Aí, o Cio 19. O Erlei o 20. Vamos lá? Aí dá para dividir por versículo. Eu leio 17 de 1 a 10. Não, aí demora demais se dividir por versículo. Bom dia, shalom a todos. Graças a Deus, está tendo hoje a 39ª leitura da Bíblia toda, a glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E no final do ano espero terminar. Infelizmente não vou continuar amanhã. Os 72 dias não vou poder fazer, porque essa minha agenda do final do ano está muito cheia. Eu vou viajar, vou pisar as nações, como a profecia. Em dezembro vou para Londres,
eu teria que levar 3 Bíblias na mala grande, que eu estou lendo 2 aqui. Então, vou terminar hoje, e graças a Deus eu termino, antes de viajar, eu termino mais 2 leituras, e viagem tranquila, só com uma Bíblia pequena na mala. Revelação, Apocalipse, capítulo 17. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e me disse: venha, eu lhe mostrarei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíam com ela, e os habitantes da terra se embriagavam com o vinho de sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto, e vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão havia um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa estava escrito um nome com um significado oculto: Babel, a Grande, mãe das prostitutas e das obscenidades da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue do povo de Deus, isto é, com o sangue das pessoas que testemunham sobre Yeshua. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe direi o significado oculto da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carregava. A besta que você viu era e já não é. Ela subirá do abismo, mas está a caminho de sua destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta que era, agora não é, mas que está para aparecer. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um está vivo e o outro ainda virá. Quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. Ele é um dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas que receberão autoridade como reis por 1 hora com a besta. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Então ele me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína, a deixarão nua, comerão a sua carne e a consumirão com fogo. Deus pôs no coração deles o desejo de realizar seu propósito, isto é, terem a mesma mentalidade e dar o reino deles à besta, até que as palavras de Deus tenham se concretizado. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Amém. Glória a Deus. Obrigada Amém. Pela oportunidade. Obrigado, Eliude. Glória a Deus. Primeira vez que faço leitura online assim com vocês. Nunca tinha feito. Muito bom estar com vocês e saber que todos vocês são de verdade. Já tenho abraçado vocês. Marcos faltou, só foi no último dia, né, Marcos? Mas valeu. Pastor, vai ter camisa da Brit Hadashah? Vai ter, vou divulgar lá no grupo certinho. A gente fazer a doação, né? Tá, eu vou divulgar lá no grupo e espero a senhora aí no começo do ano para a gente fazer a leitura online nos 42 dias, então, depois que a senhora voltar. 42 dias. Eu vou voltar só dia 5 de janeiro, aí vou ver se dá para pegar. Consegue, já vai participando de lá, então. De lá, Glória a Deus. Deus abençoe a todos, paz, Amém. Graça e paz. Amarildo.
Graça e paz, povo de Deus. Pastor, a gente está muito tranquilo. A gente está muito tranquilo aqui. A gente sabe da luta do Senhor aí para estarmos reunidos todos os dias. A gente não abraçou ainda o Elton, né? Não vai faltar oportunidade. Esse ano é 26 em Brasília ou então em Salvador, em 27. E estava com saudade do Marcos, né, pastor? Estava com saudade do Marcos. Hoje aqui. Marcos estava colocando em prática aquela mensagem que nós ouvimos da pastora lá no encontro, a primavera. Se é primavera, vamos dar flores, né, Marcos? O Erlei mudou a foto dele, ficou linda com a netinha. Amei ver o Osman. Na foto da irmã Lucilene agora tem o esposo dela também. Eliúde indo para... Não é passeio não, tá, minha irmã? Você está indo para Londres, é anunciar a vinda de Jesus, não tem nada de passeio. Então fica assim, um grande abraço para todo mundo e amanhã estaremos aqui em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ô pastor, ontem, sábado, eu fiz um passeio em Belo Horizonte com a Isabela. Ela participou, além de irmos assistir um jogo, lá onde a gente estava só tinha um pessoal evangélico. Mesmo lá dentro do Mineirão, tinha um grupo de pessoas evangélicas lá muito grande, glória a Deus. E ontem a Isabela fez uma corrida com caminhada de 10 km, mas assim, foi uma bênção, foi uma bênção. Mas hoje a gente está aqui em casa já de volta, glória a Deus. Amém. Então, vamos ler lá Apocalipse, capítulo 18. Depois dessas coisas, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa. Ela caiu, Babel, a grande. Ela se tornou um lar para os demônios, cárcere de todo espírito impuro, cárcere para toda ave impura e odiosa. Porque todas as nações beberam do vinho, da fúria de Deus, por causa de sua prostituição. Sim, os reis da terra se prostituíram com ela, e de seu amor incontido pelo luxo excessivo, os negociantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu dizer: meu povo, saia dela, para que vocês não participem dos pecados dela, para que não sejam infectados por suas pragas, porque seus pecados formam uma massa pegajosa que alcança o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe como ela fez, paguem-lhe o dobro dos seus atos, usem o cálice em que ela misturava para misturar-lhe uma porção dupla. Façam-na sofrer tanto tormento e aflição como a glória e o luxo que ela deu a si mesma. Porque em seu coração ela diz: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, suas pragas virão em um só dia, morte, tristeza e fome, e ela será queimada no fogo, porque Adonai, Deus, seu juiz, é poderoso. Os reis da terra, porque os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, chorarão e se lamentarão, porque ela, quando virem a fumaça, vou repetir o 9. Os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, chorarão e se lamentarão,
por ela quando virem a fumaça enquanto ela queima. Temerosos por causa do tormento dela, ficarão de longe e dirão: não, a grande cidade, Babel, a cidade poderosa, em apenas 1 hora seu juízo chegou. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlate, todo tipo de madeira rara, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, canela, cardamomo, incenso, mirra, olíbano, vinho, azeite, farinha, grãos, bois, ovelhas, cavalos, carruagens e corpos, almas de seres humanos. Foram-se as frutas que você tanto desejou de todo o coração. Todo o seu luxo e fulgor foram destruídos, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, chorarão, lamentarão e dirão: não, a grande cidade costumava usar linho fino, púrpura e escarlate. Ela se adornava com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tamanha riqueza foi arruinada em uma hora. Todos os comandantes, passageiros, marinheiros e todos os que ganham a vida no mar ficarão à distância e chorarão ao ver a fumaça enquanto ela é queimada. Que outra cidade foi semelhante a essa grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, choraram e lamentaram, dizendo: não, a grande cidade, a abundância de sua riqueza, enriqueceu todos os donos de navio, em apenas 1 hora ela foi arruinada. Alegre-se por causa dela, ó céu, regozije-se, povo de Deus, seus emissários e profetas, porque ao julgá-la, Deus os vindicou. Então um anjo poderoso levantou uma grande pedra, do tamanho de pedra de moinho, e atirou-a ao mar, dizendo: com igual violência será Babel, a grande cidade, lançada por terra para nunca mais ser encontrada. O som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta nunca mais se ouvirá em seu meio. Nenhum artífice será encontrado em seu meio, nem mais se ouvirá o ruído das pedras de moinho em seu meio. A luz da candeia nunca mais brilhará dentro de você. A voz do moinho, a voz do noivo e da noiva nunca mais será ouvida ali, porque... Vou repetir o 23, pastor. A luz da candeia nunca mais brilhará dentro de você. A voz do noivo e da noiva nunca mais será ouvida ali, porque seus mercadores eram os mais poderosos da terra. Todas as nações foram enganadas por suas fórmulas mágicas. Nela foi encontrado o sangue de profetas e do povo de Deus, e de todos os que foram assassinados na terra. Obrigado, Amarildo. Nada, pastor. Glória a Deus. Vamos lá, eu falei em seguida a Elci, não foi isso? Pode ir, Elci, 19. Shalom, shalom, povo de Deus. Pastor, de todas as Bíblias que o Senhor me fez comprar para fazer leitura,
Eu gostei dessa demais. Amei minha Bíblia. Amei demais. Né? Vou Também ler gostei muito novamente. dessa. Vou ler novamente. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 19. Depois disso, eu ouvi do céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A vitória, a glória e o poder de nosso Deus, porque seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição. Ele se vingou dela por ter o sangue dos seus servos em suas mãos. E eles disseram pela segunda vez: Aleluia! A fumaça sobe dela para todo sempre. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, e disseram: Amém, aleluia. Uma voz partiu do trono: Louvem nosso Deus todos vocês, seus servos, todos os que temem, pequenos e grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões. Aleluia! Adonai, Deus dos exércitos celestiais, começou a reinar. Regozijemo-nos e nos alegremos, demos-lhes glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a noiva está preparada. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. Aleluia. E o anjo me disse: Escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras de Deus. Caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, que têm o testemunho de Yeshua. Adore a Deus, porque o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia. Aleluia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Montado nele estava o que é chamado fiel e verdadeiro, e em sua justiça executa o juízo e segue para a batalha. Seus olhos eram como chama flamejante, e em sua cabeça havia muitas coroas reais, e possui um nome que só ele conhece. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. É ele que pisa o lagar do qual flui o vinho da ira de Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Em seu manto e em sua coxa está escrito o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande festa que Deus está dando, para comerem carne de reis, generais e homens importantes, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os tipos de pessoas, livres e escravos, pequenos e grandes. Via bestas, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército, mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que em sua presença havia realizado milagres ousados para enganar aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aleluia, glória a Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores é o nosso Abba. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui é assim que ele é definido, né? O fiel e verdadeiro. Seus olhos eram como chama. Acho que tem alguma ligada aí. Peraí. Seus olhos são como chamas de fogo, chamas flamejantes. Em sua cabeça havia muitas coroas reais.
possui um nome que só ele conhece, está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é a Palavra de Deus, ele é a própria palavra, né? Da sua boca sai uma espada afiada. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, glória a Deus. Elei, vou pedir para você ler aí o capítulo 20. Amém, glória a Deus. Bom dia a todos. Então, esse é um ano que eu já fiz muito mais coisa que em toda a minha vida. Amarildo, foi um prazer imenso, parece que a gente já se conhece há 10 anos. O Marcos é outro que é no meu coração. Eu não tenho mesmo intimidade com as mulheres, mas foi muito bom. Liude, você é algo que me inspira muito, tá? Você é fantástico. Extraordinária. Eu sei mais ainda. Então, a todos um carinho. Aqueles que eu não falei, a Leida, que quando eu ouço a voz dela, me acalma. Eu falei isso para ela. Então, assim, a todos vocês, o meu grande agradecimento e vou continuar orando por vocês. Minha casa é a extensão da casa de vocês. Tá bom? É um prazer imenso. É algo que eu não tenho como me expressar mais. Não tenho adjetivos para vocês. Muito obrigado. Ao pastor Ivan também, que a gente já se conhece, mas eu tenho pedido a Deus para transformar a minha vida. Então, eu tenho colocado no meu coração que daqui a um dia ele não vai viajar sozinho. Ele vai ter alguém, ele vai ter um Marcos lá, eu não vou ter eu não quero ter unção, eu não quero a capa dele, mas eu quero pelo menos carregar a bagagem dele. Já falei isso para ele. Então, eu oro isso. Falta 2 anos para aposentar e aí eu não sei o que vai acontecer. Então, que Deus transforme a minha vida, tá bom? Esse é meu carinho e vou atrasar no serviço hoje. Eu vou finalizar aqui com vocês e dizer o quão eu gosto de vocês, amém? Não sei se eu vou conseguir ler também, tá, Marildo? Mas vamos lá. Revelação Apocalipse, capítulo 20. A seguir vi um anjo descer do céu, trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satã, o adversário, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais pudesse enganar as nações até o fim dos 1000 anos. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Vi os tronos, e aqueles sentados sobre os tronos receberam autoridades para julgar. Vi a alma dos que foram decapitados por testemunharem a respeito de Yeshua e da proclamação da palavra de Deus. Também os que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, e não tinham recebido sua marca na testa, nem nas mãos. Eles voltaram à vida e reinaram com o Messias durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que os 1000 anos tivessem acabado. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e tantos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão Kohanim de Deus e do Messias e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando os 1000 anos tiverem acabado, o adversário será libertado da prisão e sairá para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, reunindo-as para a batalha. Seu número é incontável como a areia da praia. Eles marcharam por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. No entanto, fogo desceu do céu e consumiu todas. O adversário que as enganou foi lançado no lago do fogo e do enxofre, onde estava a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Oh, aleluia! Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinham feito. O mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o Sheol entregaram os mortos que havia neles,
e eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Aleluia. Glória a todos. Aleluia. Obrigado, Erlei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aí, penúltimo capítulo, vou pedir para Lucilene ler aí o penúltimo capítulo, e eu vou ler, então, o último capítulo aí de Apocalipse. Amém. Bom dia a todos, paz, graça. Deus abençoe a cada um. Foi realmente um momento muito especial com todos vocês, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um. Apocalipse, capítulo 21. Então, eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão o seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Então aquele que está sentado no trono disse: Veja, estou fazendo tudo novo. Ele disse também: Escreva, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: Está feito. Eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem está sedento, eu mesmo darei água da fonte da vida de graça. O vencedor receberá todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Um dos 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito ao cume de um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ela possuía a Shekinah de Deus, por isso o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como um cristal claro. Tinha um grande e alto muro com 12 portões. Junto aos portões estavam 12 anjos, e inscritos nos portões estavam os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões ao leste, 3 portões ao norte, 3 portões ao sul e 3 portões ao oeste. O muro da cidade foi construído sobre 12 pedras fundamentais, e sobre elas estavam os nomes dos 12 emissários do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e o muro. A cidade era quadrada, de largura igual ao comprimento. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura e altura. Ele mediu o muro. A medida do muro era de 65 metros de espessura, segundo a medida humana usada pelo anjo. O muro era feito de diamante, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos do muro da cidade estavam decorados com todos os tipos de pedras preciosas. A primeira pedra fundamental era diamante, a segunda, safira, a terceira, calcedônia, a quarta, esmeralda, a quinta, sardônio, a sexta, cornalina, a sétima, crisólito, a oitava, berilo, a nona, topázio, a 10ª, crisópraso, a 11ª, turquesa e a 12ª, ametista. Os 12 portões eram 12 pérolas.
cada portão feito de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, porque Adonai, Deus dos exércitos celestiais, é seu templo, bem como o Cordeiro. A cidade não necessita do sol e nem da lua para brilharem sobre ela, porque a Shekinah de Deus lhe dá luz, e o Cordeiro é sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão seu esplendor. Seus portões nunca fecharão, permanecerão abertos o dia todo, porque lá não existirá noite. E a honra e o esplendor das nações lhe serão trazidos. Nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que participe de coisas vergonhosas ou minta, mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós entraremos nessa cidade santa por estarmos escritos no livro do Cordeiro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aqui está então a promessa, né? Promessa da cidade celestial, e nós adentraremos seus portões, em nome de Jesus. Lá não haverá templo, porque Deus é o seu templo. Glória a Deus. Não tem noite, não tem dor, não tem tristeza, morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E chegamos então ao último capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Chegamos ao último capítulo. Cadê a Leida? A Leida está aí? Não está aparecendo a Leida para mim. Não sei se é porque não aparece todo mundo. Leida está aí? Leida tá. Leida consegue ativar aí sua câmera, Leida? Eu estou com a aparece. câmera ligada. Ah, Leida. Tudo bem, Leida? Bem, tudo bem. Como a Marildo fala com a sua, ou como o Erlei fala aí na sua voz, né? Calma. Eu quero abrir mão, então, de ler o último capítulo e quero te dar essa honra aí de ler o último capítulo hoje, para a gente finalizar juntos aqui. Apocalipse, capítulo 22. Nossa, pastor, que honra. Mérito é do Senhor. Amém. Aleluia. Emocionada demais com o final da leitura, muito mesmo. Muito feliz de estar aqui, de participar, de fazer parte dessa família insana, amados do Senhor. Muito mesmo, muito feliz, muito feliz. Meu coração é cheio de gratidão ao Senhor, sabe? Muito bom ter vocês na minha vida, muito Amém. bom. Amém. Então, vamos lá ao último capítulo, Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um tipo diferente a cada mês. E as folhas da árvore eram para a cura das nações, e não haverá mais maldições. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e seus servos o adorarão. Eles verão a sua face, e seu nome estará em suas festas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque Adonai, Deus, brilhará sobre eles, e eles serão reis para todo sempre. Então o anjo me disse, estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Adonai, Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Veja, venham em breve. Feliz é a pessoa que obedece às palavras da profecia escrita neste livro. Eu, Yohanan, sou aquele que ouviu e viu estas coisas.
Quando eu as ouvi e vi, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou apenas um conservo seu e de seus irmãos, os profetas e das pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo de seu cumprimento está próximo. Todo aquele que continua a agir impiamente que eu faça, todo aquele que é sujo, que viva na sujeira, também todo aquele que é justo, continue a fazer a justiça, e todo aquele que é santo, continue a santificar-se. É isso que estamos fazendo, né, todos os dias, amém. Prestem atenção, disse Yeshua, venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. Eu sou o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quão abençoados são aqueles que lavaram suas vestes e assim têm o direito de comer da árvore da vida e de entrar pelos portões na cidade. Do lado de fora estão os homossexuais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os sexualmente imorais, os assassinos, os adoradores de ídolos e todo aquele que ama e pratica a falsidade. Eu, Yeshua, enviei meu anjo para dar a vocês este testemunho a respeito das comunidades messiânicas. Eu sou a raiz e o descendente de David, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir, diga: vem, e todo aquele que tiver sede, venha, e todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida. Advirto todos os ouvintes das palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma palavra do livro desta profecia, Deus tirará dele a parte na árvore da vida e na cidade santa, descritas neste livro. Aquele que testifica todas estas coisas diz: sim, venham em breve. Amém. Vem, Senhor Yeshua, que a graça do Senhor Yeshua seja com todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Neida. Eu que Completamos, agradeço. então, aí, graças a Deus. Também todo aquele que é justo continue a fazer justiça, e todo aquele que é santo continue a santificar-se. Né? Esse é o nosso papel. Ele vem em breve e ele traz consigo a sua recompensa. Ele é o alfa e o ômega, o A e o Z, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia. Ele é a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem, vem, Senhor Jesus. Estamos aqui na expectativa. Completamos mais uma leitura da Bíblia na expectativa. Um dia vai ser a última, né? Um dia vai ser a última que a gente vai ler, porque aí estaremos com ele para sempre, né? E até lá nós estaremos aqui, lendo a Bíblia toda, vez após outra, conhecendo mais dele, anunciando a palavra dele, até que toda a terra seja cheia do conhecimento da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Completamos, eu espero que tenha ficado gravado, que eu consiga colocar no YouTube aí, né? E foi bem diferente essa leitura, né? Porque no meio dela, não no meio, né? Mas nós nos encontramos presencialmente aí, terminamos juntos, né? O Taná. Tão especial, foi tão incrível, né? A gente ter entrado aí para poder, a gente ter feito o Taná presencialmente, foi muito precioso esse momento. E agora a gente completa aí a Brit Hadashah juntos, né? Mesmo que à distância. Um dia não haverá mais distâncias, né? Um dia estaremos juntos para sempre, todos os dias. Pode falar, Marildo. Ô, pastor, eu até abri meu microfone aqui sem falar com o senhor antes. O que acontece, pastor? Eu tenho um amigo aqui, militar também, ele montou uma rádio na casa dele, e a rádio dele tem crescido. E ele tem me visto com as camisas da Rede Insana,
e me chamou para a gente ir lá bater um papo. Nós não vamos falar só sobre a Rede Insana, vamos contar alguns casos quando nós trabalhamos juntos. Nós vamos falar alguma coisa sobre a nossa política municipal, mas o que despertou a minha ida para bater um papo com ele, despertou o convite, foi realmente a Rede Insana. Ele chama Fernando Túlio, ele já está seguindo o senhor. Então nós vamos quarta-feira, às 14 horas, porque quer que a Gleisa vá também. Então, vamos, eu e a Gleisa, quarta-feira, às 14 horas. E aí eu gostaria que o senhor me mandasse um esboço da rede, sobre a Rede Insana, como começou, e para eu ter uma história, assim, como surgiu, e como, aí, essa fala, você não precisa mandar o esboço, como que esse trabalho tem mexido com o povo no Brasil inteiro, tem mexido com nós aqui dentro de casa, especificamente, nós vamos estar falando sobre isso. Aí, se o senhor tiver a oportunidade de me mandar um esboço aí, o senhor me manda, por favor, com poucas linhas, para eu falar para ele sobre isso. Amém. Tá bom? Sim. Que bênção, que Deus te use lá e que pessoas sejam alcançadas também. Amém, amém. Vamos fazer, o pessoal está pedindo aí para a gente fazer a foto. Eu preciso saber se está todo mundo com a câmera ligada, porque só está aparecendo alguns para mim aqui. Está aparecendo o Elton, o Eliude, o Amarildo, a Lucilene, o Cia, a Leida, o Erlei. Os demais não estão aparecendo. Não sei se é porque... O senhor pode ajustar a visualização. Aqui no... nesses 3 pontinhos tem ajuste a visualização. Aí cabe até 30 pessoas. Vamos lá. Agora foi. Porque eu só uso o Zoom. Primeira vez que eu estou usando o Meet. Vamos lá. Agora foi aqui. Aumentou aqui um pouco. Todo mundo mostrando a Bíblia. Todo mundo aqui, ó. Vou fazer aqui um print. Vocês também fazem aí. Sorrindo. Copiei aqui a tela. Vou colar aqui para não perder. Espera aí. Segure aí. Vocês também tiraram o print aí já, né? Pronto. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, gente. Completou. Creio que vai ficar salvo aí em nome de Jesus. Agora eu vou ver aqui como é que eu faço para pegar esse arquivo, subir lá para o YouTube. O pessoal do YouTube não deve estar entendendo nada lá, esperando a gente entrar, e a gente não conseguiu entrar, mas isso não nos impediu de terminarmos aí. Tá bom? Qualquer empecilho eu aviso vocês. Eu vou fazer um formuláriozinho assim que puder aqui hoje. Hoje está corrido, né? Que hoje tem desafio para começar amanhã, tem cronograma para mandar, tem grupo aí, mas eu vou estar mandando um formuláriozinho para vocês preencherem aí daquele atestado, só para a gente poder registrar os que terminaram, e também o linkzinho do pagamento para quem for querer a camisa, tá bom? Nós vamos fazer uma camisa bem parecida com essa do Taná, só que escrito Brit Hadashah, em 20 dias, no caso, né? Não foi em 21, foram 20 dias aí. Então nós vamos fazer aí... Coloca a menorá na camisa. A gente colocou a cruz, né? Que a Brit Hadashah é a cruz. Já tem aquela arte lá com a cruzinha. Tá. Aí a gente vai fazer essa camisa aí, vai ficar mais um memorial aí pra gente. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês, um ótimo dia em nome de Jesus. E vamos divulgar aí, convidar o pessoal para poder entrar nos 72 dias que começa já amanhã. Amanhã nós começamos aí 72 dias. A gente vai se falando em nome de Jesus. Deus abençoe, ótimo dia para todos. Oi. A blusa, ela vai ser amarela? Porque a da Taná era para ser amarela, né, pastor? Saiu preta. Não. A da Taná era para ser vermelha. Era vermelha, né? Exatamente. Aí eu pensei em fazer a Brit Hadashah preta também, que o pessoal gostou tanto do preto, ficou tão bonito, né? Ficou linda ela. Minha irmã achou muito bonita a camisa. Disse que se você tivesse participado, você teria ganhado uma. Ficou revoltada comigo. A gente vai fazer ela parecida, só que com essa arte, igual tá no cronograma lá da Brit Hadashah. Ok.
Já tem, na verdade, já está pronta a arte, é só porque eu não divulguei lá. Tá bom, gente? Eu vou mandar lá para vocês. Amém? Glória Amém. a Deus. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês, em nome de Jesus.